O Guto foi ao STF e nós vamos ver aqui o que aconteceu. Sou deputado estadual pelo glorioso estado de São Paulo, sou coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, sou vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Eu ganhei a eleição com 23 anos de idade, o que me fez o deputado estadual mais jovem do estado de São Paulo. Bom, primeiro vamos trazer alguns fatos aqui, né? Eu costumo dizer que as pessoas podem ter a sua opinião, mas as pessoas não podem ter seus próprios fatos, colocar alguns pingos nos is sobre o que é a educação brasileira nesses últimos anos. Bom, vamos lá. Usando o ranking PISA, que é o melhor ranking para você checar a educação internacionalmente, o Brasil ocupa as últimas posições em matemática, em ciência e leitura. Para trazer exatamente o número, 57ª posição em leitura, 66ª posição em matemática, 59ª posição em ciência e um ranking com 79 países. Isso é condição de educação? Com certeza não é. Isso sem contar os elevados índices de evasão escolar. O Brasil vive o terrível paradoxo que quanto mais moderno e tecnológico fica a sociedade, mais aumenta a evasão escolar brasileira. Sem contar também, os níveis altíssimos de violência escolar, que assombram pais, assombram professores, assombram diretores, profissionais de educação no geral, alunos, com certeza. No estado de São Paulo, que é o estado onde a gente está discutindo agora, nós tivemos, no ano passado, um aumento de 34% dos diretores afastados por problemas psicológicos. Quase pouco mais de 1/3 dos diretores afastados por problemas psicológicos. Isso é estado de educação? E, além de ter o ranking PISA mostrando que a nossa educação é péssima, além de ter níveis altíssimos de evasão escolar, além de ter níveis altíssimos de violência escolar e diretores sendo afastados de problemas psicológicos, nós ainda temos, para aquelas poucas pessoas que conseguem se formar, 29% desses alunos que se formam saem das escolas públicas convencionais como analfabetos funcionais. Isso é situação de educação? Eu acho que não. Em 2022, São Paulo começou a dar um salto. Começou a querer fazer diferente, tentar fazer a diferença. Elegeu Tarcísio Gomes de Freitas como governador do estado de São Paulo, esse que é notoriamente o melhor governador do país. Repito, as pessoas podem ter suas próprias opiniões, não podem ter seus próprios fatos, os dados indicam isso. Tarcísio trouxe para ser secretário de Educação Renato Feder. Renato Feder tinha sido outrora secretário de Educação do Paraná e lá foi eleito o melhor secretário de Educação do país. O Paraná estava na 7ª posição no IDEB e se tornou o campeão, o líder, o primeiro colocado no IDEB. Essas pessoas, Tarcísio Gomes de Freitas, o secretário Renato Feder, os deputados estaduais que foram eleitos, esse deputado que vos fala também, tem um rol de propostas para a educação. Dentre essas propostas para a educação está, evidentemente, a escola cívico-militar. E eu costumo dizer que política pública não é fla-flu. É uma boa construção. Ele está fazendo uma boa construção e muito pouco ideológica, tá? Ele está fazendo uma construção que afasta, vamos dizer, aquele preconceito que um ministro do STF pode ter, dizendo, lá vem esse discurso policialesco. Não, cara, ele está trabalhando assim, fato, argumentação leve, zero ideológica. Vamos lá. Política pública não é sanção, não é Grenal, não é esquerda ou direita. Política pública é funciona ou não funciona. E para isso nós temos os dados. O que é uma escola cívico-militar, segundo os dados? É redução de 82% na violência física. Isso é escola cívico-militar. É diminuição de 75% dos ataques verbais. Isso é escola cívico-militar. É redução de 82% no vandalismo em ambiente escolar. Isso é escola cívico-militar. É queda de quase 80% na evasão e abandono escolar. Isso é escola cívico-militar. E aqui um dado que eu acho principal aqui na discussão. Será que precisa mesmo de tanta mobilização de sindicato, de partidos políticos, de movimentos estudantis, de grande imprensa sendo financiada, sabe-se lá por quê, para criticar uma política pública educacional que nós temos 85% de aprovação de pais e professores? Vai todo mundo se mobilizar de maneira contrária a uma política pública com 85% de aprovação dos pais e dos professores e diretores que trabalham nessas escolas cívico-militar? Não é esquisito? Não é esquisito? E quem é contra? Né? E quem é contra essas escolas cívico-militar?
Pasmem, os mesmos grupos políticos que trouxeram o Brasil a esse caos educacional que eu citei no começo da minha fala, que fica claro no ranking PISA, né? Nós não podemos defender a inércia. Já são 30 anos de modelo educacional que está esfacelando a nossa educação, que está destruindo o nosso ensino. Eu quero discutir política, quero discutir política pública, estou aqui nessa audiência pública, estava na audiência pública da Assembleia, sou membro titular da Comissão de Educação e Cultura. Eu quero discutir política pública, mas me parece que esses grupos só querem ficar na inércia, só querem ficar na estagnação. Vamos ser claros aqui, o PT destruiu a educação do Brasil, esfacelou a nossa educação e o ranking PISA deixa isso claro. Depois veio o governo Bolsonaro, que continuou esfacelando a educação brasileira. Teve ministro da educação do governo Bolsonaro que chegou a ser preso. Não dá para esses dois grupos políticos tão grandes continuarem mandando na nossa educação. Nossa, a inércia. Meteu-lhe nem Lula nem Bolsonaro ali no STF assim, na cara dura. Caramba. Eu tô completamente Guto Zacarizado. Desculpa. Eu tô completamente Guto Zacarizado. Meu Deus do céu, vamos lá. E a estagnação não pode ser a única solução para a nossa educação pública. Sobre a questão jurídica desse projeto, eu gostaria de citar o advogado constitucionalista Luiz Felipe Panelli, abre aspas. Os estados têm competência para legislar de forma suplementar. O estado de São Paulo não criou um novo modelo, não impôs um regramento alheio à LDB, não contrariou nenhuma norma federal, não mudou o modelo de ensino básico dividido em fundamental e médio, não fez novas formas de avaliação. Simplesmente impôs, por lei, que é instrumento democrático, um modelo escolar que privilegia disciplina e valores cívicos, que são problemas crônicos na educação e em nossa sociedade. O que pode ser mais suplementar do que isso? Ele indaga e encerra dizendo que resta claro que as presentes ações sejam julgadas improcedentes. Para concluir, eu gostaria de dizer que eu nasci na periferia da cidade de São Paulo. Não vim de família de político, não vim de família de pessoas ricas. Estudei em escola pública e senti na pele o descaso que o Brasil tem com a sua educação, sobretudo com a sua educação pública. Fui aluno de escola pública, vi pouquíssimos alunos, colegas de classe que prosperarem. A maioria acabou não se dando bem na vida, pra gente resumir. Sofreram na pele o descaso educacional brasileiro. A minha mãe é professora, foi vice-diretora de escola pública, foi diretora de escola pública, foi professora de escola pública. Nós sentimos na pele o descaso educacional brasileiro. Eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que eu sei o que é ter um profissional da educação dentro de casa com receio de ir trabalhar, de ir ensinar, de ir lecionar, por receio de apanhar, de tomar uma cadeirada dentro do ambiente escolar. Eu sei o que é isso. Sei do descaso educacional que o povo brasileiro tanto passa. Eu saí daquela realidade de periferia, de escola pública, e estar dentro de um prédio da Suprema Corte Brasileira, do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma raridade, não é uma exceção. Mas eu acredito em boas políticas públicas para a educação, como as escolas cívico-militar. Eu acredito que com boas políticas públicas na educação, exceções como essa, cada vez mais deixarão de ser exceções e podem se tornar a regra. Muito obrigado a todos os presentes. Não quero falar nada, tá? Mas assim, que talento. O Guto, ele fala uma das coisas. Eu não vou nem entrar no objeto lá da discussão, que é a questão das escolas cívico-militares. Eu vou entrar na questão da jornada dele, né? Ele falou, olha, eu vim, enfim, uma família, mora na periferia e tal, minha mãe foi professora e a maior parte dos caras que estudaram comigo não deram certo na vida, pra falar aqui. E aí ele fala, tô aqui no STF e eu sou uma raridade. Ele é uma raridade por diversos momentos. O Guto é um ponto fora da curva, é um sujeito inteligentíssimo, com um raciocínio super rápido, com uma capacidade criativa muito acima da média, mas é um cara muito correto, é um cara muito decente, né? Um homem bom, tá? É
é um exemplo de uma pessoa que nasceu para liderar, né? Quando eu vejo esse tipo de postura, eu falo, porra, né, eu fico aqui meio chateado com o MBL, pô, olha a merda do país que a gente vive, mas, pô, tem um Guto aí, cara. Então essas coisas assim, eu fico sempre meio confuso, né? Balanço pra cá, balanço pra lá, mas é muito bom, né? Você vê que discurso bem construído. E ele foi no cravo e na ferradura. Imagina ele falando ali do PT, né? Os ministros do STF já se coçando. Aí ele deu uma no Bolsonaro, que de fato teve aquele escândalo das barras de ouro, tá? Uma roubalheira dentro do Ministério da Educação, aliás, desvendada pelos jornalistas do Estadão à época, que fizeram um grande trabalho. E aí a gente lembra, cara, ainda tem gente boa aí fazendo política, tá? Aí um cara mandou assim, posso ter um bigode na régua? Não, tem um bigode na régua, tem um negão estiloso, tem um sujeito muito inteligente. Que orgulho. Espero que o Guto tenha trabalhado bem, isso tenha servido. Isso trabalhou bem, claro, mas que ele tenha sido ouvido de verdade pelos ministros do Supremo, porque não há razão para barrar as escolas cívico-militares, tá? Na verdade, eu acho que quanto mais complicada a área que nós precisamos urbanizar e promover o avanço da população, eu estou falando aqui especialmente das periferias das grandes cidades, mais necessária a existência das escolas cívico-militares. Assim, elas se tornam, vamos dizer, não uma opção, mas uma obrigação. Quando a gente falava lá das UPPs no Rio de Janeiro, né, quando eles basicamente tentavam pacificar uma favela, e aí eles criavam uma base, você tinha que inserir os jovens, as crianças dentro de um contexto de escola cívico-militar, sim. Você tinha que trazer empregos, tinha que trazer muito esporte, você tem que começar a ganhar aquela base da sociedade. É uma guerra por corações e mentes. A escola cívico-militar ela tem um papel, isso precisa ser dito, tá? Civilizacional. Porque ela pega famílias desestruturadas, ela pega regiões, volto a colocar, extremamente carentes, e onde há mais família carente, há mais família desestruturada, há mais gente faltando tudo, há mais gente que não tem meios materiais de prover aos seus filhos, por exemplo, o cuidado e a atenção necessária para que eles se tornem um cidadão responsável. Então, a disciplina e o espírito de corpo trazido para uma escola cívico-militar faz muita diferença. Tanto tem uma aprovação altíssima. E é ridículo esses sindicatos malditos da educação do Brasil, tá? Que são umas instituições que precisam ser extirpadas da vida pública brasileira. São asquerosos. A APP Sindicato, o POSP, essas figuras que trabalham nisso, eles são, assim, tumores ambulantes, tá? Eles são chagas ambulantes. Não chagas bola, nem Cintia Chagas. É uma chaga, uma doença. Eles são os covids ambulantes, tá? Só fazendo mal, destruindo a vida das pessoas, cuidando dos seus interesses corporativos mais baixos, tá? A escola cívico-militar funciona. Era uma experiência que já foi provada. E o importante é que o Guto levou essa discussão sob, vamos dizer, uma lógica de políticas públicas que funcionam, trazendo fatos e dados. Ele não falou, é importante porque a esquerda não vai fazer doutrinação. É importante porque não vamos ensinar funk na escola. Não, ele não levou para esse campo, que é tudo que o ministro do STF estava esperando. Não, ele levou para um campo que o ministro do STF, que tem que pelo menos parecer minimamente frio e impessoal, né, não gostaria. Porque se o ministro estava esperando que fosse um direitista óbvio, retardado, fazer ilações de ordem político-cultural, eles só tomaram fatos e dados dentro de uma ótica de políticas públicas. E o Guto foi muito feliz em usar o termo políticas públicas várias vezes, porque é um termo que eles adoram. E, enfim, jogou o jogo. É o MBL, né, 2 semanas seguidas participando de sessões do STF, né, senhor Rafael Rizzo? É verdade. O advogado Panelli, na semana passada, e agora o deputado estadual Guto Sacarambas, né? Em 2 temas importantíssimos. 2 temas importantíssimos. Lembrando, né, cara, a competência se estabelece. Não necessariamente é reconhecida, mas ela se estabelece. Estamos esperando você no STF também, Renan. Eu vou ter que dar uma passada lá, né? Você sabe. Sim, mas eu ia falar pra inaugurar um partido, assim, sabe? Sim, é isso que eu... Assim, eu tenho que dar uma passada lá no STF, porque teremos um partido. Institucionalmente falando, eu preciso conversar com as figuras do STF. Olha que bacana, já para pensar nisso. Já para pensar, senhor Rafael Almeida Rizzo, que com o partido a gente vai poder impetrar a DINS e outras ações que rodam no STF e que poucas instituições, para além dos partidos políticos, podem fazer. Acho então, maravilhoso isso. Que é o que o PSOL faz, o PDT faz, a Rede de Sustentabilidade faz, e nós iremos fazer, e haverá muitas sustentações orais lá no STF, e muitas participações nossas, discutindo
né, esses temas que são importantes e por vezes perdendo, mas deixando a nossa posição e até criando saias justas, no sentido de expor as posições muito ruins que são tomadas ali com base na militância, essa sim, política feita por partidos e por ministro supremo no campo da esquerda. O VM falou, os esquerdolas ficam malucos com políticos de qualidade e cuidados inteligentes. É esse o ponto, cara. Um esquerdista vai ver uma fala do Guto, assim, ele vai poder ir para o seguinte campo. Essa estatística que você está trazendo deve ser uma estatística falsa. Ele vai poder isso. Ele não vai poder falar, o Guto fez um discurso vazio e meramente ideológico para as redes sociais. Não. Quando o Guto bateu no governo A e no governo B ao mesmo tempo, nos dois lados da polarização, o Guto, ele não acenou para ninguém. O Guto só mostrou o problema. A educação não é levada a sério no Brasil mesmo, por esquerda ou por direita. O Guto trouxe os dados do ranking PISA. O Brasil é humilhado internacionalmente no ranking PISA. O Guto falou sobre IDEB. Quando o Guto foi elogiar o Renato Feder, que foi tirado lá do estado do Paraná e veio para o estado de São Paulo para implementar as políticas de educação, porque ele era secretário no Paraná, o Feder, de fato, com um ranking brasileiro, com notas que você consegue obter pelo IDEB, tá? Ele tirou o Paraná do 7º lugar e colocou o Paraná em primeiro. Isso é um fato dado. E aí ele foi trazido para São Paulo para fazer a mesma coisa que em São Paulo. Outro fato dado. É que o jovem no Brasil não quer levar a sério, né?